A história da pós-graduação no Brasil remete à primeira metade do século XX. Entretanto, um marco fundamental para sua institucionalização e organização foi a criação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, em 1951. O decreto número 29.741, de 11 de julho de 1951, instituiu uma comissão para promover a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e Anísio Teixeira foi convidado para o cargo de secretário-geral dessa comissão. O mesmo decreto estipulou um prazo para que essa comissão apontasse o formato da estrutura organizacional da entidade, deixando claro que a autonomia burocrática da agência foi um princípio original e que, em grande medida, confere até hoje o seu prestígio enquanto instituição de Estado. Em 1965, o parecer 977 de Newton Sucupira, que inspira hoje o nome da plataforma de inserção de dados da pós-graduação brasileira, institucionaliza o desenho e conceituação que fundamentaria a pós-graduação brasileira a partir de então. Com isso, institui-se no Brasil práticas e processos uniformes e padronizados para que seria ratificado como o Plano Nacional de Pós-Graduação na década de 70 e a posterior criação do Sistema Nacional de Avaliação da Pós-Graduação em 1976. De modo pragmático, as metas para o desenvolvimento da pós-graduação brasileira moldam os princípios das métricas da avaliação a partir de um diálogo com as áreas de conhecimento. Hoje, a avaliação compreende ciclos de 4 anos, sendo que em 2021 está sendo organizada a avaliação referente ao período 2017-2020. Algumas mudanças conceituais importantes ocorreram entre essa avaliação e a anterior, referente ao período 2013-2016, mas trataremos disso em outro momento, em um episódio futuro. Por enquanto, roda a vinheta. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí. Hoje vamos conversar com o professor e pesquisador da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, AENSE, no IBGE, o demógrafo César Augusto Marques. Ele desenvolveu, junto com outras pesquisadoras, um estudo analisando os dados do ciclo de avaliação de 2013 a 2016 da pós-graduação brasileira conduzida pela CAPES. Embora todos os resultados da avaliação da pós-graduação da CAPES sejam públicos e possam ser acessados, nem sempre é fácil analisar esses dados de forma como eles estão disponibilizados. Olá César, seja bem-vindo ao Rasgaí. Conta pra gente qual foi o objetivo do artigo que vocês desenvolveram. Queria iniciar agradecendo o convite para poder falar nesse podcast e parabenizar a todos também da pós-graduação em demografia da UFRN por essa iniciativa, que é uma iniciativa super importante para a disseminação do conhecimento nessa área e na área científica de uma forma geral, né? E eu queria falar hoje um pouco sobre esse trabalho que é resultante da pesquisa sobre avaliação da pós-graduação que nós fizemos no âmbito da AENSE, numa iniciativa tanto do programa de pós-graduação que nós temos na AENSE, em População, Território e Estatísticas Públicas, quanto da graduação em Estatística. E esse trabalho foi feito em conjunto com a professora Aline Veiga e também com a Letícia Borges, que é estatística. Então, essa pesquisa surge da minha aproximação do tema da avaliação da pós-graduação, principalmente aí durante o período de 2016 a 2020, quando eu fui coordenador do programa de pós-graduação da AENSE e estava participando mais ou menos diretamente, né, desse ciclo de avaliação que a gente tem na CAPES, que é um tema muito próximo aí de todos que vivem a pós-graduação, né, brasileira, e que eu vivi um pouco nesse período de 2013 a 2016, que foi a nossa avaliação quadrienal, já feita, concluída em 2017, mas também
desse período avaliativo que a gente está tendo agora, 2017 a 2020. E nesse contexto geral, né, quando eu me aproximei do tema, né, das avaliações da pós-graduação, basicamente surgiram duas questões que o artigo tentou olhar, né, e tem essa publicação lá na revista Meta Avaliação da Fundação César Gran Rio. Então, o primeiro objetivo foi um pouco olhar para a avaliação da pós-graduação, então olhar para os seus aspectos mais qualitativos, aquilo que estrutura essa avaliação, o seu histórico, quais são as justificativas para manter as suas mudanças ao longo do tempo, e o segundo sobre a publicidade desses dados. Então era um tema que sempre é muito debatido e que também tem uma carência de organizar esses dados de uma forma que a gente consegue olhar para eles, né, de uma forma mais clara, de uma forma estruturada. Então, sobre o primeiro ponto, né, a questão que me impactava mais era basicamente que a avaliação da CAPES, ela feita desde aí da década de 70, né, ela permitiu um crescimento e uma diversificação da pós-graduação, né, muito grande no Brasil. Então a gente teve um crescimento bastante acelerado de número de programas de mestrado, de doutorado, de alunos, docentes, uma regionalização também diferenciada, então passa de ser uma pós-graduação muito concentrada no eixo sul-sudeste para se disseminar também pelas outras regiões do país, né? Inclusive pelas áreas não metropolitanas, pelo interior. E também, por outro lado, né, essa avaliação que é vista um pouco como um indutor desse processo, ela é criticada, né, por, de certa forma, incentivar publicações em número e não em qualidade, então em publicar os aspectos mais quantitativos em detrimento à ideia de que a pós deveria ter um impacto social, acadêmico e científico, e gerando também uma lógica competitiva. Mas tudo isso tem o aspecto mais geral, mas tinha um aspecto mais pontual, que era olhar, né, para esse ciclo de 2013 a 2016 e como que a gente analisa os dados da avaliação em si, né, porque esses dados estão lá publicados, mas eles são arquivos em PDF que, a partir das fichas de avaliação, né, que tem os seus quesitos de avaliação, são dados não estruturados. Então a gente buscou uma forma de estruturar esses dados, de deixar eles disponíveis para quem quisesse utilizar, por exemplo, e poder fazer a análise desses resultados em si. Então, primeiro a gente precisava coletar os dados para posteriormente olhar, né, para quais fatores influenciaram a avaliação. Então, a partir dessas duas questões, aí sim a gente pode traçar o objetivo que, nesse caso específico, foi de olhar para a avaliação, fazer essa análise, mas tentando estimar uma das questões dessa avaliação, que é, olha, o que faz efetivamente um programa mudar de nota, subir ou descer de nota. Então a gente fez uma modelagem estatística a partir dessas bases já estruturadas. É importante ressaltar que os critérios de avaliação usados no ciclo de 2013 a 2016 são substancialmente diferentes do que o atual, que avaliará o ciclo de 2017 e 2020. Entre outras mudanças, por exemplo, a ficha que avaliava antes 5 dimensões agora será baseada em 3 dimensões e os critérios buscam tornar a avaliação mais qualitativa na direção de valorizar os impactos e contribuições da produção científica dos programas de pós-graduação brasileira. De toda forma, entender os processos e quais as dimensões do passado é fundamental para planejar as ações futuras. Diante disso, como vocês organizaram os dados e como vocês procederam à análise nesse artigo? Para fazer essa análise, a gente utilizou de duas técnicas. Então, a primeira foi o web scraping, que basicamente é um processo de coleta automática das informações disponíveis em páginas da internet. Então a gente utiliza o software R, que a partir de alguns pacotes permite que a gente acesse lá as fichas de avaliação de cada um dos programas. A gente avaliou mais de 4.000 programas acadêmicos em níveis de mestrado e doutorado, e cada um desses programas tem lá a sua ficha, né? A sua ficha que avalia como muito bom,
bom, regular, fraco, insuficiente e não aplicável a alguns quesitos, né, que são os quesitos de proposta do programa, de avaliação do corpo docente, do corpo discente, a produção intelectual, que são basicamente as publicações, né, e a inserção social. A partir dessa coleta dos dados, a gente teve uma base de dados estruturada. Então, a gente tem uma base de dados que está lá quantificada, né, num arquivo de Excel, por exemplo. Então, a gente tem essa planilha e isso a gente pode fazer análises, né, quantitativas sobre esses dados. Então, a gente fez um modelo, a gente rodou um modelo de regressão logística, na verdade foram 2 modelos, que eles servem exatamente para a gente investigar a relação entre essa variável, que é o desempenho do programa, no nosso caso foi se um programa subiu de nota ou ele teve a nota reduzida, e algumas variáveis. As nossas variáveis eram exatamente os quesitos do programa, né? Então, por exemplo, aqui a gente conseguiria ver se um programa que teve uma nota muito boa, por exemplo, em produção intelectual, ele teve mais chances de subir de nota, né? E isso por área, né? E também a diminuição de nota. E a gente entende que, nesse caso, a principal inovação foi que a gente utilizou esses métodos, né, de web scraping, de coleta automática de dados, para estruturar as bases de dados, né, educacionais no nível de avaliação da pós-graduação, né, e fomentar esse uso de estatísticas públicas. Isso vai permitir outras análises também que, eventualmente, outros pesquisadores desejam ter, e também permite replicar essa rotina para os casos das avaliações seguintes. Então, em 2021, a gente está tendo o fechamento do ciclo da avaliação 2017-2020 e, muito rapidamente, a gente poderia coletar essas informações e deixar as bases de dados públicas também, com uma comparação entre todos os programas, todas as áreas e outras questões que a gente considerar importantes. Então, quais foram os resultados? Que itens de avaliação foram decisivas para um programa subir de nota na avaliação de 2013 a 2016? Com a modelagem já pronta, então a gente pode ter aí as nossas estimativas específicas, né, da probabilidade de aumento de nota. E aí a gente fez curvas logísticas dessa probabilidade por grandes áreas, tanto para redução quanto para o aumento de nota. Para o aumento de nota, o que a gente percebeu foi que teve 2 pesos com muita importância, né? 2 quesitos com muita importância, que é a produção intelectual, então o quanto que aquele programa produziu em periódicos, em congressos, produções técnicas, e o quesito de corpo discente, teses e dissertações. Então, por exemplo, aqui fica muito claro que um programa que produz muito e que forma muitos discentes, né, no tempo considerado correto, ele tende a ter a mudança de nota, né, tende a subir de nota, independentemente aqui de nível, né? Então a gente não está falando que um programa vai subir de 6 para 7, por exemplo, né, que é a nota mais alta da avaliação, mas sim que ele vai subir. Então, considerando aí os programas em funcionamento, né, que podem receber desde a nota 3 até a nota 7, a chance de aumento de nota foi bastante influenciada por isso. É claro também que a gente teve comportamentos um pouco diferenciados por área. Então, por exemplo, a área de ciências biológicas, o quesito proposta do programa não teve uma chance clara de você subir de nota se você fosse melhor avaliado nesse quesito. Por outro lado, no quesito produção intelectual, para as ciências biológicas, ele foi super importante. Então isso vai ter algumas mudanças que são específicas para cada um dos programas, mas de modo geral, esse foi o grande panorama. Já quando a gente vai olhar para a redução de nota, é interessante que, ao contrário da chance de aumento de nota, para reduzir a nota, o ano de início do programa foi importante. Então, programas que tiveram seu início já há mais tempo, né, que são programas até mais consolidados, eles podem ter notas maiores e com isso fica mais difícil você manter a sua nota ali constante, né? Então, o ano de início do programa,
para algumas áreas, como as ciências agrárias, por exemplo, né, ele foi uma variável importante para a sua probabilidade de diminuição da nota, né? Então, programas mais antigos tiveram uma probabilidade maior de diminuir a nota. E, em termos gerais, a probabilidade maior de diminuição da nota, nesse caso, também foi maior no quesito de produção intelectual e de corpo discente, mas aqui a proposta do programa foi importante, então programas que tiveram avaliações ruins na sua proposta, eles tiveram chances maiores de diminuir de nota efetivamente. E os programas que tiveram corpo docente mal avaliado também tiveram chances maiores de diminuir de nota, né? Então, aí a gente consegue, com uma base de dados estruturada, efetivamente olhar para as implicações disso na avaliação, confirmando determinadas hipóteses, então confirmando, por exemplo, esse caráter indutor da avaliação, que dá mais peso para a formação do corpo discente, para a publicação, efetivamente, mas também para olhar que, uma vez alcançada determinada nota, não é automático que você continue ali, né, naquela nota. Então, controlando por todas as variáveis, né, a gente vê que é mais difícil para um programa já bem estabelecido, com mais tempo, permanecer com aquela mesma nota. Interessante o resultado. De certa maneira, pode-se dizer que a avaliação tem se aperfeiçoado e, de fato, contribuem para direcionar os esforços de investimento, buscando equilíbrio entre essas diversas dimensões. Esse trabalho é importante para mostrar como que a disseminação de perspectivas conciliadoras ali entre os métodos mais quantitativos e qualitativos na avaliação educacional são importantes. Então, ao mesmo tempo que a gente olha para uma questão teórica relacionada ao sistema de avaliação da pós-graduação, perpassa todo um histórico e reconhece a importância desse sistema para o crescimento, amadurecimento da pós-graduação no Brasil, a gente consegue fazer um diagnóstico pontual desse processo avaliativo da quadrienal de 2017, refletir um pouco sobre as mudanças que devem acontecer nos próximos anos, né, já a partir dessa avaliação do ciclo 2017-2020 também, né, mas fazendo uma análise baseada em dados. Então, se para o Brasil é fundamental que a pós-graduação continue avançando e continue tendo um sistema de avaliação que permita esses avanços, fomente esses avanços, né, para a pós-graduação também é importante fazer um pouco ciência sobre ela mesma, né? Então, olhar para ela a partir dos dados, de uma forma transparente, com o diálogo, né, permitindo e ensejando o diálogo e observando os resultados das suas próprias práticas, mostrando novamente a importância de refletir sobre essas práticas e sobre como a gente pode aperfeiçoar a avaliação. Muito bom, a transparência dos processos e dados são fundamentais. Outro ponto que eu destacaria nos resultados do seu trabalho é que as dimensões e itens de avaliação mais relevantes para as alterações de notas são diferentes em cada área de avaliação. Hoje, o sistema de pós-graduação está organizado em 49 áreas de avaliação que se organizam dentro de colégios de ciências da vida, humanidades e ciências exatas, tecnológicas e multidisciplinar. O processo de avaliação é desenvolvido com a participação da comunidade científica e, através das coordenações de área, estão em contínuo processo de comunicação com os coordenadores dos programas de pós-graduação. Muito obrigado, César, pela sua participação de novo aqui no Rasgaí. Para quem quiser saber dos detalhes do resultado do artigo comentado pelo César, os links estarão disponíveis na descrição do episódio e no nosso blog dentro do demografiaufrn.net. O tema de avaliação da pós-graduação é instigante e importante e envolve muitos questionamentos da comunidade científica. Retomaremos esse assunto e tópicos relacionados em episódios futuros. Ficamos por aqui e já convidamos vocês a nos acompanharem, pois toda quinta-feira tem episódio novo no Rasgaí nas principais plataformas de áudio gratuitamente, mesmo para quem não assina nenhum aplicativo de áudio. Um abraço e até a semana que vem. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia,
estudo de população e ciência em geral. Rasga aí!